Olá, YouTube! Estamos aqui com a segunda parte de Angel Engine do Whip. Não sei se vai sair a primeira, porque não lembro se eu gravei. Eu sei que eu assisti, não lembro direito. Qualquer coisa só essa parte. E aí, espero que gostem. Acompanhe esse ao vivo. O link da live tá na descrição. E vamos. Angel Engine. Em postagens minhas, em vídeos meus, em lives e até mesmo em eventos. Em todo canto vocês pedem mais vídeos de Angel Engine. E eu queria muito fazer, mas eu tava esperando sair mais material dessa série. Pra eu conseguir fazer um vídeo mais gordinho pra vocês. E eu acho que eu me passei nessa espera. Afinal, foram postados simplesmente 16 vídeos desde a última parte. Angel Engine é uma série de horror feita dentro do TikTok, que conta a história de como a humanidade transformou a santificação dos anjos em energia. O Petróleo 2. E isso, obviamente, teve resultados catastróficos. E nesse vídeo a gente vai ver a continuação disso tudo, mas calma que eu vou fazer uma recapitulação pra ninguém ficar perdido. Só rapidinho eu quero agradecer aqui no início todo mundo que tá abraçando a nossa meta de 2 milhões. É bizarro em como teve inscrito novo. Eu não acho que a gente pega 2 milhões até o fim desse ano, mas seria muito legal chegar nessa marca no começo de 2026. Então se inscreve aí, isso ajuda muito. E agora, vamos à máquina de anjos. O nome dele em português Eu é quero fazer Dr. mais uma Doom. recomendação pra vocês de um vídeo lá do canal do Laxmith, o editor aqui do canal. O vídeo se trata de mais uma jornada dele em um Pokémon clássico, que no caso é o Pokémon Platinum. O vídeo tá super bem escrito, super bem editado e tá cheio de participações especiais, então eu super recomendo, é o primeiro link na descrição. Recapitulação. Assim como na vida real, nessa história, o planeta Terra tem recursos limitados. E dentre esses recursos limitados, a gente tem o petróleo e a própria energia em si. Tudo isso tá acabando. E o plano das potências mundiais é recorrer aos anjos. A gente chega no literal limite de guerras, pobreza, falta de saúde e miséria. E de tanto a humanidade rezar, Deus mandou um dos seus anjos. Uriel é o nome dele. Pois bem, assim que esse anjo desce na Terra pra trazer o milagre, ele é preso em uma máquina numa torre irreal, uma fábrica de utopias chamada Angel Engine. O motor dos anjos, sei lá. O que acontece é que a gente prende esse anjo e começa a drenar a energia dele pra benefício próprio. E com o passar do tempo, o anjo vai dessa aparência pra essa. Detalhes a se citar? Essa ideia de um anjo não veio pra humanidade do nada. Quem dá essa ideia é essa criatura, que se vende e age como um anjo, mas eu acredito que não deva ser um, porque como um anjo vai ensinar a gente a capturar outro? Seria um anjo traíra? Pois bem, isso não fica tão claro. Desde o meu primeiro vídeo, ficou incerto o que essa criatura é exatamente. E eu espero que essa parte 2 explique isso. Mas calma, eu ainda não acabei. O CEO da Angel Engine, o Dr. Geoff Earthman, descobriu que o que gera a energia é a fé dos anjos. Ele extrai a fé dos anjos e transforma isso em energia e milagres. Em certo vídeo, a gente pode ver que por meio da extração da fé, ele conseguiu curar e ressuscitar as feridas de um homem que havia perdido a vida trabalhando na fábrica. Porém, isso causa muita dor ao anjo capturado. E a gente pode ver como isso é exaustivo. É só ver como a aparência do anjo capturado ficou defasada. Carinha de extração de fé. Será que dá pra fazer isso com humanos? Foi o que o Dr. Geoff se perguntou. E sim, dá pra fazer isso com humanos. Só que isso deforma eles totalmente. Quando eles pegam uma pessoa que é um pouco cética, que não tem muita fé, esse teste dá errado. E cria essas bizarrices aí, que são descartadas pela Angel Engine. E essas pessoas passam a vagar na volta da torre, como criaturas hostis. Ok, a humanidade realmente achou que ia ficar impune por capturar e um anjo. Mas ela não ficou. Uma segunda coisa desceu dos céus, muito provavelmente pra vingar o anjo Uriel que ficou preso por anos. Pelo menos era isso que parecia. Na linha do tempo em que a gente tá, o anjo Uriel tem mandado diversas mensagens pedindo ajuda pra libertar ele daquele lugar. E aparentemente um homem tá tentando fazer isso. E é nesse ponto da história que a gente parou. Você acabou de receber um resumão da primeira temporada de Angel Engine. Ufa! Agora a gente pode prosseguir pra segunda temporada. Uma coisa que eu preciso citar antes da gente continuar é que às vezes nessa série a gente vai voltar em eventos do passado. Ou pra ver como coisas aconteceram, ou só porque são flashbacks. Agora, por exemplo, a gente tá pra ver um flashback do anjo Uriel, quando ele tava há um tempo já capturado. No caso, a gente vai ver uma entrevista que fizeram com ele. Pelo menos é o que parecia. Isso porque quando a entrevista com o Uriel começa, ela é cortada. E a gente vai pra um talk show daquele universo. Tipo um Jimmy Kimmel ou The Noite. E esse talk show se chama The Barry Donovan Show. E a gente vai ver uma entrevista simplesmente do Dr. Geoff Earthman, o criador da Angel Engine. E essa entrevista é extremamente prepotente. Tipo, até então o Dr. Geoff parecia só um cientista estudando algo vivo. Exatamente como na vida real. Ele agia de forma normal mesmo que tivesse um anjo. Isso até soa um pouco cínico. Mas aqui
real. Ele agia de forma normal, mesmo que tivesse um anjo, isso até soava um pouco cínico. Mas aqui nessa entrevista, ele vai passar a assumir uma postura meio arrogante e prepotente. No universo de Angel Engine, esse doutor hoje é a pessoa mais famosa do mundo. E a pauta da entrevista é: Geoff Erstmann, gênio ou fraude? A primeira coisa que o entrevistador fala é sobre o julgamento que tem caído em cima do Geoff. Afinal, o cara tá aprendendo e um anjo. Algo que veio pra nos salvar tá sendo destruído na frente de todo mundo. E nisso, a maioria das pessoas condenam esse cientista. Isso é uma crueldade? E o entrevistador quer saber se ele quer falar algo sobre. E, bom, segundo ele tem feito testes pra saber como que o anjo tá nessa situação toda. E segundo os testes que ele e a equipe dele tem feito pra saber o que tá rolando, nas palavras dele, se o anjo quisesse escapar, ele poderia. Mas ele escolheu ficar. E isso já explica uma questão que muita gente ficou comentando no primeiro vídeo. É óbvio que se o anjo quisesse fugir, ele fugia. Ele que não queria. Mas agora fica o questionamento, né? Por quê? Da mesma forma que Jesus foi crucificado podendo negar isso, esse anjo aceitou ser usado mesmo que doesse. E mesmo que muitas vezes ele pedisse pra que parassem com tudo aquilo, ele aceitou ficar. Ok, o anjo prefere ficar. Essa é a resposta que o cientista tem pra gente sobre o que ele tá fazendo ser certo ou errado. Mas não é porque o anjo ficou que ele gosta. Não é porque o homem pode que ele deva fazer. Não é porque ele consegue que é certo. Uma outra questão que o nosso querido apresentador vai trazer é: segundo a opinião popular, o Dr. Geoff Erstmann não é tão especial. Amigos, entendam. No mundo de Angel Engine, esse doutor é o cientista mais importante que figuras como Tesla ou Einstein, e muita gente desqualifica ele, dizendo que todo o sucesso dele é derivado da captura de um anjo, e não de algo que ele tenha feito a partir do próprio conhecimento. E pra contra-argumentar isso, ele fala que tá ali nesse programa justamente pra responder essa questão em específico. Para as pessoas que desqualificam ele e colocam todo o sucesso dele no anjo que ele capturou, ele tem um anúncio pra fazer. Muitos de vocês têm duvidado de mim, mas eu tô aqui pra lembrar pra vocês que eu detenho a mente mais brilhante desse planeta. E pra provar isso, eu tenho trabalhado em uma nova invenção. Daqui uma semana ela deve ser revelada pro mundo. E então todos vocês serão forçados a ver que eu sou quem eu sou. Quando eu falei que esse cara assumiu uma postura um pouco arrogante, era disso que eu tava falando. Tá, vamos entender o que rolou aqui. Basicamente, pessoas ao redor do mundo estavam falando que o cientista que criou a Angel Engine não era digno do título de cientista mais importante da história. Porque, segundo eles, ele não criou e nem descobriu nada. Ele só um anjo. E pra provar que essas críticas são falhas, esse cara vai apresentar uma nova invenção dele em uma semana. E eu não sei por que eu sinto que não é coisa boa. Uma outra coisa que eu notei e achei interessante comentar é que a fala desse cientista tá estranha. Barry. É o bicho loiro. Eu não sei pra vocês, mas ela me soa meio robótica. Eu não sei se isso é um detalhe ou se é algo nada a ver, mas eu vou deixar essa informação pinada aqui. Enfim. E no vídeo seguinte a gente tem simplesmente a morte do Geoff Erstmann. Enfim. Eu não sei se isso é um detalhe ou se é algo nada a ver, mas eu vou deixar essa informação pinada aqui. Enfim. E no vídeo seguinte a gente tem simplesmente a morte do Geoff Erstmann. O que rolou foi que aprisionar um anjo e torturar ele ia irritar muita gente. É daqui que vem esse áudio? Geoff foi o provável pecador mais impiedoso que passou por essa terra. E ele teve seu troco feito por alguém que, a julgar pela situação, não dá pra dizer se era um fanático religioso ou uma mera pessoa irritada. Um homem encapuzado repetindo a frase "Deus está vindo" deu 3 tiros no talentoso Dr. Geoff Erstmann. You want an autograph or something? É potente, velho. É incrível como a frase "Deus está vindo" soa mais ameaçadora do que "o diabo tá vindo". Do outro lado, o Geoff se viu partindo, sendo levado por um ser enorme. Muito provavelmente isso aqui seja o lado ruim do pós-vida pegando o seu prêmio. A alma de Geoff Erstmann. No céu não tem espaço para pecadores. E Geoff é o provável maior pecador da história. Na Terra, a notícia da morte de Geoff Erstmann chegou pela TV. Steve Ecklebaum, o porta-voz da Angel Engine, deu o comunicado do acontecido. Geoff foi assassinado somente algumas horas antes de anunciar sua nova criação. Aquela mesma que ele citou na entrevista que a gente viu. E por enquanto a gente não sabe nada sobre essa criação. Ele ia apresentar ela logo logo, mas ele perdeu a vida antes de conseguir. Mas a partir daqui a gente vai descobrir mais coisas sobre o doutor em si. Isso porque depois do capítulo 8, a série vai nos dar alguns contextos sobre o Geoff Erstmann. Esse cara era uma promessa da ciência e dedicou toda a sua vida pra isso. Quando ele tinha só 25 anos, ele ganhou um prêmio Nobel de Química. E no seu discurso ele disse: "Eu tô aqui pra levar esse mundo ao futuro". O que aconteceu foi que depois de receber esse prêmio
prêmio Nobel, ele não Perdi conseguiu minhas nenhum metas, outro tô marco com na sua maior carreira. prêmio, Ele ficou preso num limbo profissional que não chegava em lugar nenhum. Mas isso mudou Isso é no dia que bullying, ele isso não é prendeu um bullying. anjo e transformou a sua vitalidade em energia. Há quem diga que ele tá sendo cruel a benefício próprio, e outros dizem que esse mérito não é dele. Afinal, ele só tá drenando a energia de um anjo, ele não tá criando energia a partir de uma invenção das suas próprias mãos. E, bom, essa invenção dele levou ele a 7 palmos abaixo da terra. Após o seu falecimento, muitos questionamentos morri ficaram de pro porta-voz Steve. Afinal, o que eles vão fazer com a Angel Engine agora? Nenhum outro doutor sabia usar aquela coisa direito fora o próprio Geoff. O que fazer com aquela fábrica de utopias? Bom, em uma entrevista com esse porta-voz Steve, ele cita que os cientistas que trabalhavam na Angel Engine estão tentando de toda forma trazer o Geoff de volta à vida com a máquina. Afinal, eles já conseguiram trazer pessoas de volta à vida por meio da Angel Engine. Só que quando eles tentam com o Geoff, é diferente. Isso porque essa invenção não tem nenhum efeito sobre ele. É como se fosse impossível trazer ele de volta. Segundo os estudos do próprio Geoff, o anjo Uriel, que tá preso na Angel Engine, tá preso porque ele quer. Ou seja, ele permite que toda essa desgraça aconteça com ele. Mas pelo visto, ele não tá se deixando ser a salvação do Geoff. E não é pra menos. O Geoff é uma pessoa podre que prendeu um anjo numa máquina só pra ter a sua carreira de volta. E eu não consigo nem imaginar o que o Geoff não vai enfrentar no pós-vida. E caso vocês estejam se perguntando, não. O Geoff não conseguiu mostrar sua nova invenção antes de partir. Risen. He is not here. Nós voltamos pra Angel Engine. O porta-voz Steve tá dando uma outra coletiva. E sim, aquilo ali atrás é o cadáver do Geoff. Eles mostraram o cadáver dele em rede nacional. Basicamente, esse discurso que o Steve vai dar é pra confirmar que o Geoff vai voltar sim. Ele vai voltar à vida, o anjo queira ou não. E ele inclusive compara a ressurreição do Geoff com a ressurreição de Jesus Cristo. E no vídeo seguinte, a gente vê que ele de fato tinha razão. Podia desligar o PC. Free yourself from flesh. Hahaha. Caso vocês não se lembrem, essa criatura que apareceu saindo do rosto do Selbit, quer dizer, Dr. Geoff, essa criatura que saiu do rosto dele é o tal enganador que apareceu lá no primeiro vídeo, e eu teorizei que fosse outro anjo enviado por Deus pra vingar o que fizeram com o anjo Uriel. Mas, a gente não sabe o que de fato isso é ainda. Pausa, eu preciso dar alguns contextos. Essa série tem uma forma meio confusa de contar a história dela. Basicamente, ela fica indo e vindo no tempo pra contar a história. A gente tem cenas de quando o anjo Uriel tinha acabado de quando ele tava no meio termo e de quando ele já tá velho e abandonado. Eu quero especificar isso porque quando essa criatura apareceu pela primeira vez, confusa de contar a história dela. Basicamente, ela fica indo e vindo no tempo pra contar a história. A gente tem cenas de quando o anjo Uriel tinha acabado de quando ele tava no meio termo do e de quando ele já tá velho e abandonado. Eu quero especificar isso porque quando essa criatura apareceu pela primeira vez na série, foi um vídeo onde o anjo Uriel, super defasado, nos ensinava a como libertar ele. E ele citava que essa criatura estaria voando pela Angel Engine, aniquilando qualquer um que ouvisse ou olhasse pra ele. E por que eu tô citando isso agora? Porque pela linha cronológica, essa criatura vai aparecer pela primeira vez agora, em um momento em que o anjo Uriel tá sim preso, mas não tão defasado, entenderam? Nesse vídeo ali agora a gente finalmente vai entender o que essa criatura é de fato. Assim como o Steve prometeu, ele cumpriu. O Geoff voltou à vida, bem a tempo de apresentar sua nova criação, que no caso é um anjo totalmente mecânico. E o anjo é justamente aquela criatura. Ela não é um enviado de Deus pra vingar o que fizeram com o anjo Uriel. Ela é uma criação do próprio Geoff, a criação mais herege e prepotente do mundo, um anjo mecânico. Seu nome? Baraquiel. Segundo a Bíblia, Baraquiel é um arcanjo, e o seu nome significa a bênção de Deus. O Geoff ressuscitou, e agora ele não tem dúvidas que ele é tão grande, se não maior que Deus. O Geoff acredita que Deus não, senhor. Você é tipo pique Jesus. Não compararam com o bagulho de Jesus? É mais Jesus. Renasceu, tá ligado? Agora ele não tem dúvidas que ele é tão grande, se não maior que Deus. O Geoff acredita que deu à vida a bênção de Deus, se colocando como Deus nessa frase. Mas o Uriel já havia nos dito que ele não passa de um enganador.
Good evening, ladies and gentlemen. Agora a humanidade tem uma nova dúvida. Podem os anjos fazer mal aos humanos? Os anjos Deveriam. mecânicos, no caso. Tá, por que as pessoas estão com essa dúvida? Simples. O Dr. Geoff voltou à vida. Dias depois da sua ressurreição, o atirador que tirou a vida dele, que até então estava na cadeia, foi encontrado sem vida. Mas ele não perdeu a vida por outros detentos. Ninguém sabe a causa da morte. Mas rumores afirmam que a sua morte foi de natureza auto-infligida. Do nada. Mas enquanto o repórter fala isso, Barakiel, o anjo criado por Geoff, aparece na tela pra falar algo. Coincidentally, Barakiel, this não. comes mere days after Dr. Jeff Ernstmann's miraculous resurrection and Barakiel return to muito the spotlight. coisa bíblica, mas foi com pesadelo. Diferente do Uriel, Barakiel pode andar Eu vou livremente. chorar, que porra foi essa? Ele falou. Por que se escondeu, amo você? Cara, eu estou com as pernas arrepiadas. Eu tô com frio, mas não é Diferente isso, do Uriel, sabe? Barakiel pode andar livremente pelo mundo. O atirador do Geoff não morreu de forma misteriosa. Ele foi morto pelo anjo mecânico. Certo Geoff ele, criou um não. carrasco pra si. Talvez É, aí não, intencionalmente, doido. talvez sem querer, isso não fica claro. Mas uma coisa fica clara no vídeo seguinte. O Geoff não voltou à vida normal. Ele tá abalado. Na verdade, ele parece que tá enlouquecendo. O próximo vídeo começa com aquele anjo traíra. E assim como os outros, ele também parece Não estar me ficando chame cada vez de mais demônio. defasado desde a sua última aparição. E nesse Ai, vídeo ele vai nos não tem mostrar a graça como não. acordar um Angel Engine. Como fazer uma Angel Engine. E inicialmente ele mostra todos os passos que o Geoff teve para criar a sua. Desse tutorial eu acredito que só uma cena seja importante. Em certa parte, o anjo traíra vai citar que tu precisa estar preparado pro que vai acontecer com você como consequência da Angel Engine. E nisso a gente vê essa coisa aparecendo atrás do Geoff. E tá, esse ser foi o ser que a gente viu levar o corpo do Geoff depois dele tomar os 3 tiros que tiraram a sua vida. Seria isso a morte? A morte tava rondando o Geoff desde que ele começou a sua criação? É possível, afinal ele tá irritando a única pessoa que eu acredito que todo mundo tem medo de irritar: Deus. Depois desse tutorial, o vídeo vai cortar pra outra entrevista ao vivo que o tudo Geoff bem, vai né? estar participando. E o apresentador Dá pergunta medo. pra ele como é estar morto. E ele, com uma expressão de medo, xinga o apresentador e manda eles desligarem as câmeras. Ele queria parar a entrevista. Mas nisso, o apresentador fala que não dá, afinal eles estão ao vivo. E já que eles não param por bem, o programa vai parar por mal. Lá What are vem. you doing? Stop it! Depois desse ocorrido, Geoff virou capa de revista pelo seu comportamento ao vivo. A partir do momento que ele foi questionado como era voltar dos mortos, ele surtou, e como foi negado a ele o pedido de desligar as câmeras, ele mandou o seu anjo artificial destruir elas, como a gente viu. O porta-voz da Angel Engine, o Steve, tentou sair em defesa do Geoff. O Steve diz que o Geoff tá extremamente estressado, afinal, o cara foi vítima de um assassinato e voltou à vida. Tudo rápido demais. Segundo o Steve, Geoff é a pessoa mais famosa do mundo hoje. Ele precisa de cuidado e compreensão. Esse foi o pronunciamento na segunda Torre de coitado. Babel, vulgo Angel Engine. A imprensa, por outro lado, não viu isso com bons olhos. Um homem voltou à vida mais prepotente e mais raivoso, e a dúvida que tá estampada nas capas de revista agora é: a pessoa que voltou é ele, o cientista brilhante, ou apenas uma casca do que ele já foi um dia? Próximo vídeo. A queda da Babilônia. Nesse vídeo a gente vai ver algumas cenas psicodélicas do pós-vida. Almas penadas e anjos desconhecidos chamando pelo Geoff. Aquele era o lugar dele. O relógio dele já acabou, mas mesmo assim ele tá vivo. E esses tipo um pensamentos corpo sem continuam na alma. cabeça dele. Em certo momento desse vídeo, a gente vai ver o Geoff Eu acho. estranhamente robótico, falando que roubaram ele do descanso eterno. Isso é um devaneio? É um pedido de socorro? Não fica claro. E no resto do vídeo a gente vai ver os anjos falando. Tanto Uriel quanto Barakiel e também aquele anjo traíra. Ok. Contextos e mais contextos. Essa parte da série que a gente tá vendo é no futuro. E no futuro, o Uriel tá mandando uma mensagem pra humanidade pra que libertem ele da Angel Engine. Ele tá lá, abandonado. E um humano, que é Coitado. esse cara aí, tá tentando ir lá salvar ele. Pois bem, vocês podem notar que ele tá vendado. E ele tá assim pra não ver os olhos do Barakiel, pra que assim ele fique livre da influência dele. O que dá a entender é que o Geoff colocou o Barakiel Falei aqui na zero. Angel Engine pra manter o Uriel preso. Pois bem, o garoto chegou lá, mas ele se dá de cara com um anjo traíra? Meu Deus, isso aqui tá muito confuso. Mas tá, vamos lá. Angel Engine, uma torre onde a gente tem o Uriel preso. Esse carinha aqui foi lá salvar ele. Ok, inicialmente esse anjo aqui Ele se chegou passou de por um boas, traíra. velho. Ele ensinava como capturar anjos.
anjos. Ok, aparentemente esse anjo também foi preso na Angel Engine em algum momento. Afinal, quando o garoto chegou na Angel Engine, ele encontrou esse anjo traíra preso. Ele ensinava a prender anjos, mas ele esqueceu que ele também era um, e acabou tendo o mesmo destino que ele fomentava. Vale lembrar que essa parte que a gente tá vendo agora se passa no futuro. Então, até faz sentido em algum momento o Geoff ter prendido ele aqui também. Apesar de um traíra, ele também é um anjo, e teve o mesmo fim que Uriel. E no vídeo seguinte, a gente vê que o Geoff voltou à vida on fire. Isso porque, além de mostrar pro mundo o primeiro anjo mecânico, Barakiel, ele também vai mostrar o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, o sétimo. Como que um homem limitado consegue criar um anjo? Pior, como que ele cria um exército de anjos? A teoria é mais simples do que parece. Ele pega a unção do Uriel, o único anjo real preso, e replica ela pra um corpo mecânico. Essa é a única explicação que eu enxergo. Quando a gente olha o jornal, a gente entende que o buraco é muito mais embaixo. Isso porque o Geoff não criou só um anjo a mais. Ele criou um literal exército de anjos de aço. Quem vai dar essa entrevista é o porta-voz da Angel Engine, o Steve. E quando a gente olha pra esses robôs parados ao lado deles, nossa, eu não sei porque robôs altos me dão muito medo. Medo real. Tem um clipe aleatório do Rob Zombie que numa cena aparece robôs tocando tambor, e eu lembro que isso me dava um medo absurdo quando eu era criança. Quando eu vi esse robô gigante parado do lado deles, eu fiquei com medo porque eu lembrei dessa cena desse clipe. Eu não sei porque ainda tem essa informação, enfim. Exército de robôs. Segundo o Steve, eles não foram criados com fins balísticos. Esses robôs foram feitos para resolver problemas mais simples, tipo problemas da vizinhança, uns Homem-Aranhas ungidos com a arrogância divina de um criador que acha que é Deus. Falei bonito agora. O que acontece é que enquanto o Steve tá explicando isso, o robô vai tocar o ombro do repórter, e isso vai começar a doer. Até que de repente o repórter vai começar a virar vegetação? Pedra? Eu sinceramente não sei o que rolou aqui. Tinham pessoas nos comentários dizendo que isso aqui era uma referência a Evangelion, na cena em que um anjo corrompe a personagem Azuka. Mas eu sinceramente não peguei a referência, até porque eu não vejo anime. Se tu quiser teorizar, o campo de comentários tá aí pra isso. O Ip não vê anime é foi que... Até porque eu não vejo blasfêmia. Se tu quiser Creio que essas pessoas estivessem se referindo aos anjos mecânicos e não ao repórter, pois em Evangelho também existem anjos que são criaturas humanoides. Mas se tiver outra interpretação, por favor, comente. Teorizar, o campo de comentários tá aí pra isso. A impressão que ficou foi que isso que aconteceu foi um acidente por parte do robô anjo, e não algo proposital. Ficou parecendo que ele não sabia que tocar nos outros fazia isso com as pessoas. E o vídeo seguinte se trata de uma matéria no jornal sobre o repórter que perdeu a vida nesse incidente. E por meio desse vídeo a gente descobre que essa série se passa por volta de 2030. Estamos quase lá. Daqui a um tempo algum bilionário aí aparece com mais alguma ambição idiota, enfim. Diversos protestos começaram na frente da sede da Angel Engine, onde esse exército de anjos estava. Protestos esses movidos pela morte do repórter. O que esse protesto quer é uma regulamentação maior pra cima desses robôs. Afinal, um deles tirou a vida de um repórter como se não fosse nada, apenas tocando nele. E, bom, 7 nações estão interessadas em integrar esses robôs na sua segurança pública. E a Itália se tornou o país anfitrião que vai receber esses robôs. E isso irritou a opinião popular. E o que antes era um protesto se tornou um ato de vandalismo, com bombas sendo jogadas na cúpula onde estão... Não, eles são só mecânicos. Tipo, pega a essência da alma do anjo e transfere pra um... meio que duplica e transfere pra um mecânico. E daí é tipo um sentinela com a essência divina. Sabe? Só que não é tão forte. No FNAF. Protesto se fez anfitrião que vai receber esses robôs. E isso irritou a opinião popular. E o que antes era um protesto se tornou um ato de vandalismo, com bombas sendo jogadas na cúpula onde estão esses robôs. A coisa tá realmente ficando feia. E no vídeo seguinte a gente vai ver que a coisa também tá ficando feia entre o Geoff e o porta-voz dele, o Steve. Isso porque o Steve tá tentando transformar o Geoff em um produto, uma celebridade. Basicamente o Steve assinou um monte de contrato de propaganda e entrevista pro Geoff fazer, enquanto ele ainda tava morto. E agora que ele voltou à vida, ele não quer fazer essas entrevistas. Mas e mais pra frente desse vídeo a gente vai ver que o Geoff vai ser dado como desaparecido no jornal. É engraçado ver como o Geoff, sem querer, foi transformado num produto pelo seu porta-voz Steve. Mesmo, agora é quase como um karma quando a gente lembra o que ele fez com o anjo Uriel. E ainda nesse vídeo a gente vai ver um radialista maluco teorista. E ele vai teorizar a parada mais óbvia, que sinceramente eu não sei como ninguém levantou essa hipótese ainda. Esse teorista vai começar a espalhar que os anjos que tem na Angel Engine são na verdade frutos do anticristo. E essa teoria é tão óbvia que me admira ela ter aparecido só agora na série. Na cena, ele vai mostrar esse anjo na tela, que eu acredito que seja mais alguma criação do Geoff, afinal, ele fez um literal exército de anjos. Esse teorista chega a levar essa afirmação do anticristo pro mesmo talk show que o Geoff foi, mas a entrevista dele é interrompida justamente pelo anúncio do desaparecimento do Geoff. E no vídeo seguinte a gente vai ver as consequências desse desaparecimento dele. O vídeo começa com aquele anjo que aparece sempre nos ensinando a como sobreviver a um ninguém. Ok. O que ele narra nesse vídeo é basicamente a chegada daquele exército de anjos de metal. O
que dá a entender é que eles vão invadir e tentar te tocar. O anjo inclusive cita que as pessoas não podem demonstrar medo pra esses anjos, e elas também precisam usar uma armadura do Senhor, provavelmente pra evitar que aconteça o que rolou com o repórter, que Deus o tenha. Ok, a gente não pode confiar nem temer esses anjos mecânicos que vão invadir, eu acho. Mas por que essa suposta invasão vai rolar? Então, a segunda parte desse vídeo mesmo explica. Lembra do Steve, o porta-voz da Angel Engine, que tá querendo transformar o Geoff numa celebridade? Esse cara vai fazer uma caçada atrás do Geoff. O Geoff tá desaparecido, muito provavelmente por vontade própria, inclusive. E o Steve não pode ficar sem a sua galinha dos ovos dourados. Pra resolver isso, ele vai usar do exército de anjos pra procurar em todo canto do planeta pelo Geoff. Eles vão entrar em todos os locais públicos, privados, na tua casa, em literalmente qualquer espaço do planeta que pode abrigar vida. E essa busca não vai parar enquanto o Geoff não aparecer vivo ou morto. Se eles acharem ele sem vida, eles trazem ele de volta com a sua própria invenção. O Geoff tá provando do próprio veneno. E tá, do episódio 19 pra baixo, a coisa vai ficando cada vez mais escrachada. O Geoff tá desaparecido. E nesse vídeo a gente vai ter alguns flashbacks de conversas dele com Steve. E essas conversas dão a entender que o Geoff tava se arrependendo de toda essa coisa de fábrica de anjos. Fábrica de monstros. Você acha que ele tava feliz naquela cruz? Durante essa conversa, a gente vai ver que o seu anjo criado, o Baraquiel, possuiu o presidente. E tendo possuído o presidente, ele tomou decisões que deram início a uma guerra nuclear. I will always love Ia falar um comeback. you. O mundo tá em chamas com as novas decisões do presidente. A gente pode ver muito bem nesse último vídeo que ele de fato tá sendo controlado pelo Baraquiel. E nos vídeos seguintes a gente vai ver os contrastes dessa guerra que literalmente dizimou o mundo. O que rolou foi que quase como uma maldição, o Geoff sobreviveu a tudo isso. E ao que parece ele ficou maluco de vez. E aqui começa a minha pequena teoria sobre essa série toda. Amigos, no vídeo 20, o Geoff vai começar a se ver naquele anjo traidor. Mas é estranho o diálogo que ele tem com esse traidor que tá preso na Angel Engine. Isso porque ele começa a falar que aquele anjo quis agir como Deus. E então o anjo rebate. Não foi você? Não foi você cuja arrogância e decadência mergulharam esse mundo no desespero? Ai de você, enganador. Ele não tá mais aqui. Desde que o Geoff voltou à vida, tudo que ele queria era a paz. Desde que foi tirado a vida dele, ele queria continuar sem ela no descanso eterno. Mas ele não consegue. O Steve não deixa ele morrer. Essas frases que eu li agora, ele ouve na voz do anjo traíra. Mas quem ele enxerga falando é o anjo Uriel, uma pessoa que perdeu a vida na explosão nuclear e a própria morte. O Geoff sente culpa e ele não consegue sequer morrer. As pessoas não deixam ele partir porque elas precisam da mente dele pra operar a maldição que ele criou, Angel Engine. O resto desse vídeo é basicamente ele sofrendo com a culpa. E os vídeos seguintes mostram a humanidade tentando continuar vivendo. Sobreviventes com partes robóticas apresentando jornais, enquanto o que sobrou do Uriel ainda tentando salvar o máximo de pessoas. Ninguém salvou ele ainda, ele tá lá preso na Angel Engine, coitado. E falando na segunda torre de Babel, como é chamado a Angel Engine, por incrível que pareça, ela não foi destruída na guerra. E o anjo Uriel, o único anjo de verdade e bom dessa história toda, tá pedindo pra que as pessoas se arrependam e vão até essa torre. Aparentemente a salvação tá lá, e de fato ela tá. O Uriel tá preso lá ainda e ninguém libertou ele. E ele é a salvação pra esse mundo. É incrível ver como mesmo depois de anos sendo usado pela humanidade, o Uriel ainda tá tentando salvar todo mundo. Ele é um anjo extremamente piedoso. Ele só quer que alguém vá libertar ele pra que ele consiga libertar todos. Ele tá pedindo isso desde a primeira temporada. E no vídeo seguinte a gente vai ver qual que é a doutrinação seguida pela humanidade nesse mundo pós-apocalíptico. Basicamente, eles pegam as crianças de pais ateus para doutrinar elas na religião de Jesus? De Buda? Não, na crença do Dr. Geoff, o nosso salvador. Pais ateus aqui são pais cristãos, que creem em Jesus e na Bíblia, e isso tá errado. Eles removem a crença de Deus dessas crianças e ensinam a elas sobre Geoff e Baraquiel. E quando essas crianças fazem 14 anos, elas recebem a marca e a visita dela. Have you seen paradise?
Não. Ok, amigos, vamos lá. O que Não que é quero essa ver moça? paraíso. Eu acho que é uma mulher. Então, ela apareceu no jornal da Terra Destruída e foi interrompida por quem? Uriel, que tentou passar a palavra do evangelho pra salvar ele da Angel Engine e ele conseguir salvar a humanidade. Nesse vídeo a gente viu a palavra da religião que crê no Joff, o cara que começou todo esse caos prendendo Uriel. Essa moça parece algum tipo de messias dessa religião que crê no cientista. E essa religião tá errada. Eles estão tomando crianças de famílias cristãs e doutrinando elas desde bebês pra crerem na religião do Joff. E aos 14 anos elas recebem a marca e são visitadas por ela. E o que que acontece depois? É bizarro que no vídeo seguinte a gente vê uma dessas crianças nesses cultos, e as ordens que elas recebem são que se tu ouvir os cristãos falando contigo, tu precisa tapar os ouvidos e ignorar. Tudo que eles te falarem é mentira. Tu precisa ir falar com o pastor da tua igreja que vê o Joff como Deus e pedir unção. E claro, reza sem parar pro Joff. Ele é o Messias, ele é a salvação. É bizarro que durante o culto eles chamam o Uriel, o literal único anjo de verdade, o único anjo bom, eles chamam ele de traidor, de enganador. E sei lá, eu fui criado em uma família cristã e eu amo uma história pagã ou herege. E Angel Engine tá indo pra um lado extremamente herege. E eu tô amando. Essa nova religião que vê Joff como Deus, que venceu o enganador Uriel, eles comparam Joff a Jesus por ter salvo a humanidade da fé cristã. Aprisionar um anjo e torturar ele foi o correto a se fazer. E a destruição do nosso planeta foi consequência disso. Não consigo nem imaginar o tanto de comentário de gente querendo evangelizar o povo que esse vídeo não vai ter. Calma, rapaziada, é só uma história, ficção. Uma das crianças que tá nesse culto vai passar a ouvir o choro da Virgem Maria. Eu pelo menos acho que é ela que tá atrás dele. E por ouvir esse choro, ele vai atrás do padre da igreja pedindo pra ser colocado nele a marca. Mas o aniversário dele é só em dezembro. Ele ainda não pode colocar a marca porque não tem 14 anos ainda. A Virgem Maria fica pedindo pra que ele não escute o padre, mas já é tarde. O menino tá ignorando ela. Esse menino crê cegamente na religião do Joff. E essa devoção ao falso Messias chegou nos ouvidos do Baraquiel. Tanto que no último vídeo disponível, a gente vê que coisas ruins vão acontecer. May I wear your skin? Não. Não, Baraquiel só pode agir e fomentar o caos quando ele usa o corpo de alguém. A gente viu o que ele fez quando ele possuiu o presidente, uma literal guerra nuclear. E agora ele quer possuir o corpo do seguidor mais devoto do Joff. E sinceramente, que se exploda, não tô entendendo mais nada. Rapaziada, vendo a história até aqui, parece entre muitas aspas que ela tá fechadinha. Mas meu Deus, eu fumacei a cabeça pra desenvolver tudo isso que vocês viram agora, porque muita coisa fica na sugestão. E também tem muita referência bíblica. E caso vocês não tenham entendido, o Dr. Joff, eu acho, sinceramente, o paradeiro dele não é mais importante. No mundo pós-guerra, ele virou um símbolo e uma religião. Uma religião extremamente pagã, que literalmente tem uma postura ditatorial pra cima de famílias cristãs. Jesus, Uriel, Virgem Maria, todos estão tentando trazer a fé de volta pro coração dos fiéis. Mas a religião de Joff tá indo no miolo, no início da vida das crianças, doutrinando elas quase que militarmente a acreditar numa marca, num Deus e num Messias falso. E os resultados disso a gente só vai ver numa possível continuação dessa série. E eu vou falar uma frase que tá ficando bem repetitiva nos meus últimos vídeos, mas lá vai. Eu só vou trazer outra parte de Angel Engine aqui no canal, se ela for a final. Rapaziada, desculpem se algo ficou confuso nesse vídeo, mas é sério. Eu tentei dar o meu melhor pra explicar essa série. Tava realmente muito difícil de entender o que tava rolando. Eu não acho que é uma confusão ruim, ela é misteriosa e tem muitas referências bíblicas. Dá pra ver que o criador sabia em que terreno ele tava pisando. Ele sabia quais armas ele tinha. E é por isso que Angel Engine é uma história narrativamente bem construída, na minha opinião. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido na medida do possível esse vídeo. Só lembrando vocês da nossa meta de 2 milhões, tá muito pertinho e a tua ajuda é muito bem-vinda. Se inscreve aí e me segue nas outras redes. Eu agradeço vocês demais por tudo. Último aviso, só lembrando vocês de passarem lá no vídeo do Laxmith. Tá muito bom, vale muito a pena. É o primeiro link aí no fixado. E claro, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado. YouTube, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei. Heresias são legais na ficção. Precisamos de mais heresias na ficção. Porque tudo que é herege é extremamente interessante. É isso, até o próximo.